Peço que abram suas Bíblias, por favor, no livro de Abacuque, profeta Abacuque. Nós veremos neste domingo e no próximo este livro do profeta Abacuque. Em 2 sermões nós veremos os 3 capítulos de Abacuque. Nós vamos buscar no Senhor entendimento da sua palavra, da sua vontade para as nossas vidas, revelada a nós por meio da vida do profeta Abacuque. Eu vou ler o capítulo 1, do verso de 1 a 4. No entanto, nós vamos buscar entendimento deste verso 1 até o verso 5 do capítulo 2, neste primeiro domingo. A palavra do Senhor diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, estamos aqui reunidos, ó Pai, em Teu nome, cultuando ao Senhor. Todos os elementos desse culto, ó Pai, apontam para Ti, para a Tua glória, para a Tua santidade e para a nossa dependência do Senhor. E esse momento agora, ó Pai, retrata isso também, quando nós precisamos da Tua palavra, do verbo, da Tua orientação, para que nós possamos, então, fazer a Tua vontade. E em fazendo a Sua vontade, sermos um povo bem-aventurado, abençoado, conduzido por Ti, ó Pai, o Deus bondoso, que tem uma vontade perfeita para nós. Pedimos então, ó Pai, que o Senhor nos torne claras as Tuas palavras, a Tua vontade. E também, ó Pai, que o Senhor opere em nossos corações tudo aquilo que é necessário para que nós obedeçamos a Tua palavra. Guardemos a Tua palavra, ó Pai, e vivamos a Tua vontade. Nós Te agradecemos por tudo que já fizemos nesse culto até esse momento. Louvamos o Teu nome e pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós já ficamos indignados com a injustiça em algum momento das nossas vidas. Já mencionei isso aqui outras vezes. E nós vivemos num contexto de cultura, de sociedade, de política, momento na história de pandemia, onde nós vemos constantemente injustiças acontecendo. Nós vemos também quando olhamos para dentro da nossa casa. Desde muito novos, nós vemos às vezes a injustiça acontecendo, vindo às vezes dos nossos próprios pais, que são crentes. Filhos, então, se sentem injustiçados com relação aos seus irmãos, dentro do seu ambiente. Esposas sentem-se injustiçadas quando são tratadas indevidamente por seus maridos. Maridos se veem injustiçados por suas esposas. Isso acontece mundo afora, dentro de casa e dentro da igreja também. Quando muitas pessoas olham para dentro da igreja e veem o mau testemunho de alguns crentes. Veem que a palavra não está sendo vivida, vivenciada, obedecida. Então a igreja começa a viver como ímpios, como injustos, e começa a cometer injustiças também. O fato é que, por causa da queda, na nossa condição, a injustiça é algo que está sempre no nosso meio. Nós somos um povo impuro, como disse o profeta Isaías. E nós, então, temos dentro de nós um senso de justiça próprio, mas nós temos também um senso de justiça implantado por Deus dentro de nós. De maneira que duas forças
contra a injustiça pulsam dentro de nós. Quando nós nos sentimos injustiçados, esse é o nosso senso de injustiça, ou quando o nome do Senhor é injustiçado, quando há blasfêmia, quando há mau testemunho, quando há pecado deliberado, e nós então nos sentimos incomodados, indignados, é uma palavra que reflete bem isso. O profeta Abacuque, ele retrata um momento como esse, uma situação como essa. Agora, Abacuque, ele nos ensina muito sobre esse nosso sentimento de injustiça e de indignação, porque Abacuque, ele tem uma reação que nos orienta como deveria ser a nossa reação diante das injustiças que nós vivenciamos, que nós experimentamos. Abacuque, como um profeta, e veja que o livro o intitula como profeta, no verso 1, sentença revelada ao profeta. Abacuque é um profeta chamado pelo Senhor, profeta propriamente vocacionado. E esse profeta, então, no cumprimento da sua vocação, ele vai ao Senhor questionar sobre a injustiça que ele tem percebido no meio do povo de Deus. Veja que ele é o profeta, e entenda, o profeta é o representante de Deus ao povo. E ele leva a representação, assim como o sacerdote, do povo a Deus também. Ele é esse que faz esse papel de transmitir a vontade de Deus, e ele, por ser profeta, à semelhança dos sacerdotes, ele intercede pelo povo. Esse profeta, então, olha para dentro dos muros de Judá, dentro do contexto do seu povo, e ele vai ao Senhor porque ele percebe grande injustiça. E a gente precisa entender um pouco aqui o ambiente, o contexto em que vivia Abacuque. Abacuque viveu num tempo muito complicado. Josias, o rei anterior, era um rei justo. Um rei que se esforçava de alguma forma para conduzir. E entenda, numa teocracia, o rei é a representação máxima de Deus. Deus é o supremo governante e o rei, então, deveria ser o representante desse governo de Deus para o povo de Deus. Josias, então, fazia esse papel, mas Josias morreu. E então o seu sucessor é Jeoaquim. E Jeoaquim é um rei do povo de Deus que tem uma vida completamente ímpia. É um rei corrupto. A lei de Deus era ignorada pelo próprio rei, que deveria fazer cumprir a lei. E então o contexto de governo do povo de Deus estava extremamente bagunçado. Eles estavam vivendo de forma desorientada. E Abacuque, como profeta nesse período, ele vivencia essas injustiças com relação à lei de Deus, com relação ao governo de Deus para o seu povo. E no seu comportamento nós aprendemos algo, porque Abacuque, ao invés de ficar fazendo maledicência e fofocando, ir para um lado e para o outro, lamuriando, murmurando, ele vai ao Senhor em oração. Esse é o papel do profeta. E então nós chegamos ao verso 2, quando ele diz: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? E quando ele se expressa dessa forma, nós ficamos assustados. Deus não está ouvindo a oração do profeta? Veja, quando Abacuque fala dessa forma, ele está expressando diretamente a Deus a sensação de não ser ouvido, porque Deus não está intervindo. As coisas não estão mudando, e por isso ele diz: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai fazer nada? É nesse sentido que ele diz: o Senhor não me escuta. Abacuque bem sabe que Deus escuta. E a profecia de Abacuque retrata isso de uma forma especial, que faz com que essa profecia seja diferente de todas as outras profecias bíblicas. Porque nessa profecia, Deus revela-se ao povo por meio de um diálogo. Sim, Abacuque leva a sua questão a Deus, Deus responde. E quando Deus responde, ele não fala só para Abacuque para que ele transmita. Deus responde já falando a todo o povo. E Abacuque certamente escreveu isso
e pregou a todo o povo em obediência a Deus. E essa é uma evidência de que Deus escuta a oração do profeta. Mas o questionamento dele também nos ensina a levar ao Senhor os nossos questionamentos. Quantas vezes nós ficamos entristecidos, nos sentimos indignados, injustiçados, cansados? Nós chegamos numa situação, às vezes, na nossa vida, diante das situações, tentações, provações, que nós já não temos mais força. Mas nós reclamamos para outras pessoas, nós ficamos amargurados, entristecidos, e o comportamento mais comum da nossa parte é: Deus não me ouve mais, então eu não vou mais orar, eu não consigo orar, eu não tenho mais força para orar, eu não consigo mais ler a Bíblia, Deus não está mudando a minha vida. Então a nossa reação muitas vezes é exatamente o contrário daquilo que nós vemos Abacuque, um profeta que é tido como um homem justo, chamado pelo Senhor, fazer. E nós devemos olhar para esse exemplo e começar então a levar os nossos questionamentos a Deus. Senhor, por que a minha vida está desse jeito? Por que as coisas estão assim? Senhor, qual o teu propósito? Veja, não é errado questionar a vontade soberana de Deus sobre a sua vida. O errado é contestar a vontade soberana. Aquilo que é ruim para nós é ruim e nós temos o direito de expressar isso. Basta que você leia os salmos e você vê os salmistas ali, inspirados por Deus, questionando. E essa expressão até quando, então, se torna uma expressão comum dos salmistas. Até quando, Senhor? Até quando? E quantas vezes na sua vida você já chegou no momento de dizer: até quando eu vou ter que passar por isso? Muitas vezes nós vamos enfrentando alguns desafios e Deus parece só intervir, agir no limite do tempo, quando a gente já não tem mais esperança. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás? Abacuque percebe que dentro do contexto do povo de Deus há violência. E Deus não está agindo com salvação, livrando os justos dessa violência. Vamos entender um pouco. Se a justiça de Deus não está sendo vivenciada, a lei não está sendo obedecida, a violência é algo natural de acontecer nos relacionamentos. Ele clama aqui pela intervenção. E veja que ele diz algo mais no verso 3. Por quê? Por que me mostras a iniquidade? Me fazes ver a opressão? Pois a destruição e violência estão diante de mim, há contendas, o litígio se suscita. Veja que Abacuque faz dois questionamentos. Ele diz: até quando? E depois ele diz: por quê? Senhor, por que o Senhor me faz ver a iniquidade? Por que o Senhor está permitindo que aconteçam coisas injustas? Irmãos, algumas religiões surgiram por causa dessa pergunta. Por que acontecem tantas injustiças? Por que crianças nascem de alguma forma? Por que famílias são constituídas? E assim nós vamos percebendo injustiças. E a reação, muitas vezes, é fugir completamente de Deus. Daí surgem religiões inventadas pelos homens, trazendo supostas respostas para esses porquês. Por que eu tenho que ver opressão? Por que tem gente morrendo de fome? Por que tem cristãos sendo assassinados? Por que algumas pessoas têm que enfrentar doenças tão terríveis? Por que crianças, muitas vezes indefesas, sem a capacidade de se expressar, elas nascem com algumas dificuldades tão tremendas? Por quê? Por quê? E Abacuque, então, questiona isso a Deus. Ele não é o soberano, ele não é o criador. Eu vou levar isso a Deus. E nós também deveríamos levar isso a Deus. Mais uma vez digo, não contestando a vontade, não duvidando do governo soberano, mas buscando do Senhor entendimento sobre aquilo que nós olhamos e vemos e ficamos indignados, achamos injusto. Abacuque vê iniquidade, vê opressão, vê violência, contenda, litígio. Tudo isso dentro do contexto do povo de Deus. E veja, no verso 4, ele mesmo mostra para nós por que isso tudo tem acontecido.
porque a lei de Deus se afrouxou no governo de Jeoaquim. A justiça de Deus, pela sua lei, não está sendo manifesta. O povo não está vivendo a palavra de Deus. O povo não está vivendo a lei de Deus. O perverso, ele tem cercado o justo. A justiça é torcida. E aqui eu preciso levar vocês a um salmo que quem já foi aconselhado por mim, a grande parte de vocês vão ao Salmo 73, um salmo de Asaf. Um salmo que é um retrato exatamente disso que nós estamos vendo aqui em Abacuque. Porque o salmista aqui, ele diz, para o perverso não há preocupação. O seu corpo é sadio, é nédio. Eles não partilham das canseiras dos mortais, eles não são afligidos como os outros homens. Eles se cingem de soberba, a violência os envolve, os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, montejam, falam maliciosamente. E assim o salmista vai relatando como vivem bem os perversos. E o salmista está fazendo aquilo que Abacuque está fazendo. Até quando, Senhor? Por quê? Por que eu que venho para a igreja, porque eu que tenho dizimado com tanta dificuldade, tenho enfrentado tanta dificuldade ainda maior? E parece que eu olho para o perverso e o perverso sorri com a boca larga. Ele se esbalda no dinheiro, na fartura, na saúde, na alegria. Por quê, Senhor? Mas assim como Abacuque, o salmista, no Salmo 73, no verso 15, ele começa a refletir no seu coração pela ação do Espírito Santo e entender a vontade de Deus. No verso 15 ele diz, se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Só em refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O salmista é levado pelo Senhor a atentar para o fim dos perversos. Abacuque, então, leva o seu questionamento a Deus. Senhor, por que a justiça não se manifesta? Por que o perverso cerca o justo? Justiça é torcida. O justo, irmãos, e nós precisamos buscar nos identificar cada vez mais com o justo. Em primeiro lugar, ele clama pela justiça de Deus e não pela sua própria justiça. Aos nossos olhos, quando nós vemos a opressão, o pecado, a perversidade crescendo, nós sentimos a indignação, mas muitas vezes nós sentimos indignação quando isso diz respeito a nós somente, e não à vontade de Deus. Me sinto injustiçado porque eu não tenho o que eu quero. Mas eu não me sinto injustiçado quando a vontade de Deus não está sendo vivida, quando a palavra de Deus não está sendo obedecida. E o justo é aquele que se indigna, de fato, que busca respostas, especialmente quando a justiça de Deus não está sendo vivida. A vontade, a palavra, a boa vontade de Deus. O justo, então, é aquele que clama pela justiça de Deus e não pela sua própria justiça. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos hoje. E nós, então, somos levados a entender a vontade de Deus naquele tempo, que é aplicável ao nosso tempo, no diálogo da profecia. Porque a partir do verso 5, num primeiro olhar, você não percebe rapidamente, mas já é a resposta do diálogo. Deus já começa a falar com Abacuque e com todo o povo naquele tempo. Ele diz, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, devanecei. Olha a quantidade de palavras que o Senhor Deus usa para abrir os olhos do povo. Como que dizendo, preste bem atenção. Vede entre as nações. Abacuque fala do seu povo, daquele contexto. Ele olha para dentro de Judá. Deus do alto vê todas as nações. Ele diz, vede entre todas as nações. Olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal
que vós não crereis quando for contado. Deus aqui fala usa no texto aquele futuro profético. Algo que vai acontecer, mas como é vontade de Deus, já é uma realidade. Realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis. É Deus dizendo, você não está vendo o que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo. E vocês vão ver de tal maneira que vocês não acreditarão no tamanho da intervenção que eu farei no meio de vocês, o meu povo. Olhem para fora dos muros. O Senhor convida o profeta a olhar para fora dos muros. Eis que suscito os caldeus. E aí vem a descrição dos caldeus. Nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. E aí ele começa a descrever o poderio, o comportamento, a ação pavorosa dos caldeus. Os caldeus, irmãos, eram um povo que vinha pelo poder da Babilônia, tomando posse de várias terras, de várias nações. Por isso Deus leva Abacuque a olhar para fora de Judá. Ele diz, você já ouviu falar dos caldeus? Eles são pavorosos, eles são terríveis, eles não têm piedade. A lei deles é o que o coração deles manda fazer. Lá no verso 11, ele diz, o poder deles é o seu próprio Deus. Um povo numeroso, poderoso, que se levanta como a areia. São incontáveis e eles invadem as nações, eles se apoderam da terra. E aí eu volto para o verso 6. Deus está dizendo, eu suscito, eu chamo, eu levanto os caldeus, essa nação amarga e impetuosa, esses que dominam todas as coisas com voracidade destruidora. Eu estou levantando eles para agir no meio de vocês. Irmãos, imagina agora, para nós é muito distante aqui pensar em caldeus. Agora imagina Abacuque, que ora pedindo ao Senhor para que o povo de Deus se comporte de forma melhor, mais piedosa. Que Deus então pese a mão sobre o povo, como nós às vezes oramos, Senhor, traga o meu filho de volta para a igreja, para a fé, se for necessário, Senhor, pesa a mão sobre ele. E a gente ora assim, às vezes buscando a vontade de Deus, mas o Senhor então levanta e diz, olhe entre as nações. Eu não vou fazer aí uma coisa entre vocês somente. Eu vou chamar os caldeus para dominar vocês. Eu poderia passar aqui vários minutos descrevendo a maldade dos caldeus, porque é riquíssima a literatura sobre o quanto esse povo era marcado por sua perversidade. Mas apenas para dar um exemplo, a semelhança do que está no verso 15 aí do capítulo 1, que fala de anzol, de rede, de arrastão. Os caldeus, eles invadiam as nações, e quando eles invadiam, a maior diversão deles era brincar com a vida das pessoas. E ali eles arrancavam órgãos para se divertir. Eles arrancavam pele. Eles não queriam simplesmente dominar. Eles não queriam somente o poder financeiro ou territorial. Eles queriam se divertir com o sofrimento humano. E essa ideia dos anzóis e das redes é porque eles se divertiam colocando pessoas enganchadas por grandes anzóis nas partes mais doloridas do corpo. E eles então colocavam essas pessoas agarradas por esses anzóis dentro de redes, todos bem apertados. Então eles amarravam essa rede, mas o que puxava essas pessoas eram os anzóis, que eram então diversos, amarrados em cavalos, e vários cavalos. Então eles batiam muito nesses cavalos para que essas pessoas fossem arrastadas, ensanguentadas, quebradas, dilaceradas. E eles riam. E quando Deus então diz, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada.
Imagine o susto de Abacuque, de saber do relato de quem eram os caldeus e perceber que Deus diz: eu vou corrigir o meu povo, sim. Eles vão entender que eu sou Deus, que eles deveriam ter ouvido a minha voz, e eu vou fazer isso trazendo os caldeus. Surgiu uma grande interrogação na mente de Abacuque aqui. Como assim? Deus é santíssimo e ele vai usar o pior dos ímpios para castigar o seu povo santo? É isso? Abacuque acha contraditório. Como que Deus vai usar o ímpio, e ele coloca isso na sua resposta, na sua oração, como que Deus usa alguém pior do que o seu povo para castigar o seu povo, para fazer com que o seu povo se volte a ele que é santo? Na mente de Abacuque isso não fazia sentido. Mas nós precisamos então, irmãos, ter um pouquinho da lembrança da narrativa bíblica, da história bíblica, para entender por que Deus faz do jeito que faz. Todas as alianças que são feitas por Deus, elas são levadas muito a sério. E aliança é feita levando a vida e a morte em consideração. Muito antes de Abacuque começar a sua luta com a prevalência do mal, a opressão, contra a opressão e a injustiça, Deus já havia perguntado por várias vezes ao seu povo: até quando vocês vão continuar assim? Até quando vocês não vão ouvir a minha voz? Até quando vocês não vão guardar as minhas palavras? Até quando vocês vão continuar a testar a longanimidade da minha misericórdia, da minha graça? A graça do Senhor já havia perguntado até quando, por várias vezes. Já havia perguntado por quê, por várias vezes. O único povo da terra, orientado pelo próprio Deus, chamado a viver de uma forma, era exatamente o povo que virava as costas para esse Deus, para a palavra de Deus, e invejava a vida dos ímpios. E Deus mandando os seus profetas e dizendo: até quando vocês vão continuar nessa vida? Para vocês terem uma ideia, o profeta Jeremias pregou por 40 anos, chamando esse povo claramente a se arrependerem dos seus maus caminhos, do seu comportamento errado. Jeremias, capítulo 22, verso 13 em diante, veja como Deus fala aqui do rei Jeoaquim, que não se voltava para Deus. Jeremias 22, verso 13, ele diz: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário, que diz: edificarei para mim casa espaçosa, largos aposentos, lhe abre janelas, e forra de cedros, e a pinta de vermelhão. Reinará tu, só porque rivaliza com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu, bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito, do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância, para derramar o sangue inocente, para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: não o lamentarão, dizendo: ai, o meu irmão, ou ai, a minha irmã, nem o lamentarão, dizendo: ai, Senhor, ai, sua glória. Esse é um retrato de como Deus via Jeoaquim, o seu comportamento completamente injusto e afastado de Deus. E Deus chamando o próprio rei a atender e a guiar o povo. E não bastasse Deus chamar o rei, ele fala também com o povo. O profeta Jeremias, durante 40 anos, profetizou, chamou esse povo a se voltar a Deus, e eles ficavam indiferentes a Deus. Eles se recusavam a ouvir. Judá, então, irmãos, não precisa de força para vencer os caldeus. Judá precisa de fé para responder ao Senhor. Nós não precisamos de dinheiro para solucionar os nossos problemas financeiros. Nós não precisamos de saúde, simplesmente. Nós precisamos de todas essas coisas, mas não somente disso. Nós precisamos de fé para responder ao Senhor.
É assim que vive o justo. Bem-aventurado. Ele não para, não se detém, não se assenta nos caminhos, na roda, nos pensamentos dos escarnecedores. E o Senhor Deus tem feito isso repetidas vezes em meio ao seu povo, falado com o seu povo. Nós precisamos então reconhecer a justiça de Deus quando ela acontece. Em segundo lugar, então, o justo é aquele que reconhece a justiça de Deus. No verso 12, o profeta responde a Deus. Deus anunciou que iria trazer a sua vontade, trazer o seu povo a um castigo por seu mau comportamento com os caldeus. Então, Abacuque, boquiaberto com essa revelação, no verso 12 diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Ele reconhece a justiça de Deus. Ele se assusta com a medida que Deus usa para castigá-los, mas ele não duvida do governo, ele não duvida da divindade, ele não duvida do amor, ele não duvida da eternidade, da soberania. Ele diz: não és tu desde a eternidade? Dizendo: o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor bem sabe o que fez o teu povo. O Senhor bem sabe como tem negligenciado a tua vontade, o teu povo. Não és tu desde a eternidade? O Senhor conhece cada um dos nossos pecados. O Senhor, o meu Deus, o meu santo. Abacuque, então, aqui nos ensina mais uma vez, irmãos, sobre como deve ser o nosso comportamento quando nós não entendemos a justiça de Deus, não entendemos a vontade de Deus. Primeira coisa de todas é confiar. Confiar que Ele é Deus. Nós temos uma mania insistente de não querer deixar Deus simplesmente ser Deus. O próprio nome Deus já traz toda essa carga de informação daquilo que Ele é. Mas nós questionamos Deus contestando a vontade de Deus, dizendo que Ele não sabe o que faz. Abacuque nos ensina a confiar, a reconhecer que Ele é justo, ainda que aos nossos olhos pareça injusto. Qual de nós achou justo Cristo numa cruz? Mas aquele era o plano de Deus por amor a nós. E muitas vezes os planos de Deus, por serem pensamentos muito mais altos que os nossos, eles parecem planos estranhos e nos levam à fraqueza de fé. Não porque Deus nos leva a isso, mas porque o nosso coração tem essa mania de não querer deixar Deus ser Deus. Abacuque então faz uma afirmação de fé: não morreremos. E essa é uma declaração de fé belíssima. Não morreremos. Como se Abacuque estivesse lá no Novo Testamento com o apóstolo Paulo dizendo: nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar desse amor de Deus. O Senhor sabe executar os seus juízos. O Senhor é a nossa rocha. E o Senhor, então, nos chama à disciplina. Quando nós, como conselho, precisamos biblicamente disciplinar alguém, algo que nós temos aprendido ao longo do tempo é a reação de quem é disciplinado. E tem sido uma constante, até para os presbíteros mais experientes, isso é bem comum. Quando você chama a atenção de alguém, você repreende, você admoesta alguém em pecado, e você o faz de forma bíblica, de forma correta. Quando essa pessoa reage com humildade, reconhecimento, arrependimento, e isso é perceptível, é nítido o agir de Deus, e nós reagimos imediatamente nesse sentido, entendendo que nós não somos melhores do que quem está diante de nós, porque nós reconhecemos também que nós pecamos. Mas quando nós repreendemos alguém e há então aquele tom de rebeldia,
de indignidade e de questionamento. Quem é você para me disciplinar? Nós então percebemos que algo precisa ser trabalhado ainda naquele coração. Abacuque é aquele que se assusta com a disciplina do Senhor, mas ele é levado a se lembrar de tudo aquilo que Deus já havia feito pelo seu povo, a reação deles, e ele reconhece e reage em humildade. Ele coloca diante do Senhor o seu questionamento, mais uma vez, dizendo: Senhor, o Senhor é tão puro de olhos, você não pode ver o mal, a opressão, não pode contemplar. Por que o Senhor vai usar os caldeus? Ele continua conversando com o Senhor, dialogando. Senhor, eles são muito malvados, eles são pavorosos, eles têm prazer na violência. Eu imagino que Abacuque, nessa hora, deve ter pensado: e eu que estava reclamando da violência dentro do povo de Deus. Agora vem o povo mais violento da terra para nos dizimar, nos escravizar. E ele então leva tudo isso a Deus e questiona: Senhor, por que o Senhor vai usar esse povo? Nós podemos entender claramente por que Deus, no verso 5, começou chamando Abacuque a olhar entre todas as nações. Porque lá no Monte Sinai, quando ele entrega a sua lei, em Êxodo 19, no verso 5, ele diz claramente, antes da entrega da lei: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. A propriedade peculiar de Deus é distinguida exatamente por ouvir a voz e guardar a aliança. Toda a terra é do Senhor, mas ele escolheu um povo peculiar. E o distintivo desse povo peculiar é ouvir e guardar a voz de Deus, obedecer e vivenciar a aliança de Deus. E esse povo então passa a ser uma propriedade peculiar, algo peculiar, porque tudo é dele, toda a terra é dele. Deus então mostrando para Abacuque: por que você está questionando se eu vou usar os caldeus? Toda a terra é minha, todas as nações são minhas, todos os povos são meus, tudo me pertence. A mim cabe usar quem eu entender para te disciplinar. E, irmãos, a disciplina não funciona de outra forma. Quando nós precisamos ser disciplinados, nós precisamos então sentir a dor que nos leva a entender que o salário do pecado é a morte. Entender que não ouvir a voz de Deus nos leva à morte. Não guardar a aliança e a palavra nos leva à morte. E a morte então está associada à dor nessa experiência de vida que a gente tem. Nós precisamos então sentir dor. Esse é um outro fator que nós vamos testemunhando no pastoreio da igreja. Muitas vezes, e nós lemos isso hoje no culto pela manhã, nós vamos adquirindo saúde, riqueza, felicidade, realizações, e nós automaticamente vamos relaxando na nossa vida espiritual. Mas então, quando nós sentimos a dor, a angústia, o sofrimento, nós nos voltamos a Deus. Não deveríamos ser assim. Mas assim somos, e Deus então nos disciplina. E a reação de Abacuque nos ensina mais ainda. Abacuque, a partir do capítulo 2, ele toma uma decisão após esse diálogo inicial com Deus. E no capítulo 2, no verso 1, ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Como um profeta, ele está dizendo: eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. E aqui, aplicando para as nossas vidas, nós precisamos fazer aquilo que nos cabe. Esse é o grande dilema para muitos de nós: soberania de Deus e responsabilidade humana.
Ainda que Deus seja soberano, Ele nos chama a fazer algumas coisas na circunstância que nós estamos. E quando eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer, eu estou errado. Eu preciso fazer o que eu fui chamado para fazer. Eu preciso frutificar naquilo que eu fui chamado para frutificar. Se eu não frutifico, não tenho valia. Então eu posso ser cortado, posso ser queimado, eu posso ser disciplinado. Até que eu entenda o que eu preciso fazer. E esse é um chamado para todos nós. Não é só para profeta, não é só para pastor, para presbítero, é para todo crente. Nós precisamos cumprir o nosso papel. O papel de Abacuque era se colocar no seu lugar de profeta e buscar ouvir a voz de Deus para então revelar ao povo. E por isso ele usa essa imagem da torre de vigia. A torre de vigia era algo bem comum naquele contexto, e era onde ficavam os chamados atalaias, que é um vigia, e é uma torre que ficava num ponto bem alto dos muros que cercavam as cidades, e esses muros existiam exatamente para trazer maior segurança. E a profeta Ezequiel nos traz um retrato muito forte do atalaia, dizendo que quando o atalaia, por negligência, por dormir ou por não cumprir o seu papel, ele não visse ou não avisasse o povo de uma iminente invasão, ele justamente seria morto, muitas vezes apedrejado, porque ele deixou que houvesse uma invasão no povo. Esse era o papel do atalaia. E a gente só acha bonito dizer que atalaia vigia, mas atalaia tem uma responsabilidade. Ele não pode dormir, porque ele é o vigia. Ele não pode fechar os olhos. Ele tem que estar atento e avisar. Se ele não fizer, o povo está fadado a sofrer. Então ele deve pagar isso com a sua própria vida, porque ele colocou a vida dos outros em risco, quando a sua responsabilidade era vigiar. Abacuque então se coloca como um atalaia. Eu vou vigiar, eu vou ficar atento aos sinais que o Senhor vai me dar, para que então eu possa avisar o povo. Já que os caldeus vão nos invadir, então eu quero ouvir tudo que o Senhor tem a dizer, para que eu possa pregar a esse povo, alertar a esse povo. E o Senhor então responde no verso 2 do capítulo 2, dizendo de forma muito particular aqui, dizendo: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Veja a figura, a imagem que é retratada aqui. O Senhor diz para Abacuque: olha, eu vou dizer para você, e você grava em tábuas. E aqui uma clara alusão às tábuas dos 10 mandamentos. Você grava isso de forma permanente. Não é só para falar, que as pessoas ouvem e esquecem. Você vai gravar isso em tábua. Pode ser traduzido aqui também por pedras, né? Como nos 10 mandamentos. Grava isso de forma permanente. Mas não só de forma permanente. Grava isso de forma clara. Veja que ele diz para colocar de forma bem grande. Até quem passa correndo deve conseguir ler. Isso não deve ficar escondido em algum lugar. Tem que ficar claro. É como se fosse aqui um grande outdoor, né? Até quem passa rápido tem capacidade de olhar e entender o que está sendo dito ali. Essa é a forma que Deus diz: você vai anunciar o que eu vou te dizer agora. E isso tem que ser permanente, claro, e tem que ser público. Uma clara alusão aos 10 mandamentos. O que é essa revelação que deve ser permanente, clara e pública? E esse é o nosso terceiro e último aspecto. O justo vive pela justiça de Cristo. Nós vimos que o justo clama pela justiça de Deus, o justo reconhece a justiça de Deus e o justo vive pela justiça de Cristo. E é essa mensagem que Abacuque deve anunciar. Vou ler para vocês. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falharás. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações
e congrega todos os povos. E então o Senhor começa a descrever alguns ais que nós veremos domingo que vem. Mas a mensagem da profecia está muito clara para nós a partir do verso 4. Ele compara o justo com o soberbo, reprovando o soberbo e exaltando o justo. Porque o soberbo vive confiado na sua própria força, nas suas próprias realizações. E por isso a sua indignação e senso de injustiça é um senso de injustiça próprio. Quando ele não tem o que ele acha que deveria ter, porque ele é soberbo, ele é arrogante, ele é altivo. Mas o justo vive pela fé, baseado no conhecimento da graça, da bondade, da misericórdia, e assim ele é humilde, ele é contente em toda e qualquer situação, e assim ele vive bem-aventurado em toda circunstância. Ainda que aparentemente aquela circunstância seja injusta. Você está voltando às primeiras coisas que eu falei hoje à noite? Quantas vezes você já se sentiu injustiçado? Tiago, quando escreve sua carta, ele diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando nós temos um senso de injustiça próprio, nós ficamos irados. E nós reagimos, muitas vezes gritamos, brigamos. Nós queremos, pela força do nosso braço, fazer a nossa vontade se cumprir e estabelecer a nossa própria justiça. Tiago, inspirado por Deus, diz: ei, a sua ira não produz a justiça. Deus é o justo juiz. O justo vive pela fé. O justo não vive pelo que ele vê, pelo que ele tem, pelo que ele toca. O justo vive pelo que ele crê. A quantidade de informação teológica que está nessa frase, irmãos, é impossível de descrever num sermão só. Viver pela fé é olhar para várias situações e circunstâncias que você se encontra e você diz: o Senhor é bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a vontade do Senhor. Eu vou fazer o que me cabe, eu vou para a minha torre de vigia. A torre de vigia de Daniel foi um quarto. A torre de vigia de Paulo foi uma cela. A torre de vigia de Jesus foi um jardim. Qual é a sua torre de vigia? Qual é o seu lugar de fazer aquilo que você é chamado a fazer? O justo vive pela fé. E como você então vai enfrentar o seu senso de injustiça, a sua indignação, as coisas que você constata, se não pela fé? Se não se fortalecendo na fé. Lembra quando eu disse que nós nos sentimos fracos e não conseguimos mais orar? Não conseguimos mais ler a Bíblia? Nos afastamos da comunhão dos irmãos? Como que o justo vai vivenciar, superar e ser aprovado se não for pela fé? O apóstolo Paulo defende todo o conceito da justificação pela fé, citando esse texto, lá em Romanos 1, verso 17. Ele diz exatamente isso: o justo vive pela fé. Lutero, um dos nomes mais famosos da Reforma Protestante, ele dá início à sua ação, subindo para a sua torre de vigia, sendo chamado pelo Senhor para fazer o que era necessário naquele tempo, porque ele começou a entender o texto que Paulo escreve, citando Abacuque. Lutero diz: não tem como comprar salvação, não tem como comprar espaço no céu, não tem como ter mérito, eu não faço nada, é pela fé. E se eu sou salvo pela fé, eu devo viver pela fé. Fé somente. E que isso tudo redunde em glória a Deus. É isso que o Senhor fala para Abacuque, fala para o povo daquele tempo, e isso é aplicado às nossas vidas. E isso fica muito fácil para nós entendermos e aplicarmos, porque o autor aos Hebreus interpretou esse texto para nós.
Hebreus capítulo 10, verso 37, nós lemos hoje pela manhã, quando ele aplica essa verdade falando da ansiedade das pessoas sobre o retorno de Cristo, a volta de Cristo. Como se as pessoas estivessem querendo desistir da fé. Ele diz que vem, que é o fim dos tempos, mas ele nunca chega. E então o autor aos Hebreus diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Uma vez salvo, irmãos, não tem como retroceder. Não tem como descrer. Não tem como abandonar. Não tem como viver baseado em outras verdades. Fomos salvos pela fé, na justiça de Cristo. Ele, o único justo, pagou pelos nossos pecados, para que nós vivêssemos pela fé e não pelas obras. Porque se nós começarmos a viver buscando a justiça própria, nós vamos entrar no legalismo, no mérito da nossa salvação pelas obras. Não é isso que é justo? Eu faço, eu conquisto, eu dou conta, eu realizo, eu conserto. Mas Cristo, então, na soberania de Deus, no plano que para nós muitas vezes parece estranho, nos envia o único justo. E ele então vem, morre, para que você, ímpio, inimigo de Deus, seja declarado justo. E o que você precisa fazer na sua responsabilidade? Responder em fé, se voltar ao Senhor e fazer aquilo que os nossos pais do Antigo Testamento falharam em fazer. Quando o Senhor diz, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar entre todas as nações. Nós precisamos ouvir a voz, guardar a aliança e viver pela fé. Vivemos num tempo que apresenta as dificuldades próprias desse tempo. E essas dificuldades, às vezes, nos levam ao enfraquecimento de fé, a duvidar. Se isso tem acontecido com você, leve o seu questionamento a Deus. Pergunte para Ele, até quando, Senhor? Por quê, Senhor? Se você estiver pronto a responder ao Senhor, fazendo aquilo que lhe cabe, como Abacuque vai para a torre de vigia, eu não tenho dúvida de que Ele vai te responder, de que Ele vai te conduzir. Nem sempre a resposta vai ser aquilo que você espera, como não foi para Abacuque. Mas não há dúvida de que a resposta foi o melhor para aquele povo, e nós veremos isso domingo que vem, especialmente no capítulo 3, quando nós leremos a oração de Abacuque, um salmo, uma poesia, que vocês bem conhecem o final, e eu vou ler agora, a partir do verso 17 do capítulo 3 de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Essa deve ser a nossa resposta de fé. Assim vivemos pela fé, clamamos pela justiça de Deus, reconhecemos a justiça de Deus e vivemos na justiça conquistada por Cristo quando nós não merecíamos. A maior injustiça que aconteceu na face da terra foi culpa minha, foi culpa sua. O único justo foi sacrificado numa cruz para que você vivesse pela fé. Como que você vai responder a isso? Vamos orar?